Bem-vindos a esta edição extra do podcast da secção internacional do Expresso, O Mundo a Seus Pés. Estamos a gravar na tarde de 20 de janeiro, um dia depois de o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação ter revelado pormenores sobre o enriquecimento de Isabel dos Santos, empresária angolana e filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Este exclusivo mundial resulta do esforço conjunto de 36 órgãos de informação, de que faz parte o Expresso e de que fazem parte títulos como The Guardian, The New York Times, a BBC ou o Süddeutsche Zeitung. Mais de 120 jornalistas estudaram ao longo de meses um lote de 715 mil ficheiros partilhados pela Plataforma de Proteção de Whistleblowers em África, uma organização sem fins lucrativos. Para ajudar a perceber o que está em causa e como se fez este delicado trabalho que poderá consultar no site e nas páginas do Expresso, são meus convidados o diretor do Expresso, João Vieira Pereira. Olá, João. Olá, Pedro. E a Cristina Pérez, jornalista do Internacional com especial interesse e experiência em assuntos africanos. Olá, Cristina. Viva, boa tarde. Eu sou Pedro Cordeiro, editor da secção. Não podemos utilizar a corrupção ou a luta contra a corrupção, a suposta luta contra a corrupção, de forma seletiva para poder neutralizar o que nós achamos que podem ser futuros candidatos políticos. O que se está a fazer hoje em Angola são processos políticos, são processos seletivos e que são processos que têm a ver com a luta do poder dentro do próprio MPLA. Os negócios da mulher mais rica de África têm ramificações em todo o mundo, incluindo em Portugal, onde teve e tem participações em várias empresas. Mas as divulgações deste domingo tiveram um reflexo em todo o mundo. Afinal, João, como é que se faz, como é que se gera um trabalho da magnitude deste e com o grau de colaboração internacional que implica? Obrigado. Pedro, como é que se gera? Felizmente e pelo profissionalismo demonstrado por este consórcio internacional de jornalistas, mais conhecido como nós tratamos por ICIG, felizmente corre bem porque o trabalho é muito profissional. Mas não é fácil, até porque, vou só começar por este ponto antes de responder diretamente à tua pergunta, não estou a fugir da pergunta, até porque o difícil é ficar calado quando nós vemos e ouvimos e lemos Isabel dos Santos começar preventivamente a desculpar-se e a acusar vários meios de comunicação social, inclusive o Expresso e a SIC, de a perseguirem, de terem uma campanha contra ela, de serem pagos, não sei, por umas figuras que ela inventou, lançando boatos, dizendo que tem documentos, que tem tudo para mostrar, e nós não podermos mostrar exatamente o que nós temos. O que é claro para mim neste momento, clarinho, é que se percebe agora porque é que Isabel dos Santos, aquela que eu digo sempre que era a mulher mais inacessível do mundo, que tinha dado 2 entrevistas na vida que se soubesse, de repente passou a dar entrevistas todos os dias. E a explicação está, porque ela sabia, porque tinha sido contactada no dia 12 de dezembro com os factos constantes nos vários trabalhos publicados no passado domingo em todo o mundo, e sabia perfeitamente que mais cedo ou mais tarde iriam vir a público estes trabalhos. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, a coordenação correu bem, obviamente há muito trabalho envolvido, são meses e meses de preparação, de investimento dos vários órgãos de comunicação social que participaram neste consórcio, de meios humanos, meios de investigação, deslocações, fomos a Luanda, fomos 2 vezes ao Dubai, andámos a investigar registros, papéis, documentos, muitas horas de trabalho investidas para se conseguir chegar só para perceber o que é que está na ponta, ou o que é possível nós conseguirmos fazer em termos de notícias, para depois chegarmos àquilo que nós consideramos ser o que se pode inventar, o que é de interesse público, manifestamente de interesse público, e aquilo que pode ser publicado. Depois, sobre isso, ainda vamos investigar para fazer fact-checking, para perceber exatamente se tudo o que nós estamos a escrever é verdade ou não. Portanto, como podem imaginar, é muito trabalho, mas que depois resulta na publicação
destes textos que o Expresso publicou e outros órgãos também, e que a SIC fez as suas reportagens, que realmente mostram uma realidade muito diferente daquela que foi pintada durante anos e anos a fio sobre Isabel dos Santos, e que felizmente ao fim deste tempo todo vem a ver a luz do dia. É-nos dado aqui um modus operandi, lendo os vários textos, assistindo às reportagens, damos conta de um modus operandi que, evidentemente, contraria a narrativa de uma self-made woman que construiu um império empresarial e criou empregos, e obviamente vemos que esse império, no fundo, foi feito por alguém que beneficiou do facto de ser filha de um presidente que lhe deu concessões em vários setores. Aliás, ela, como outros filhos, veio-se mais tarde a saber, e estão agora em perda desde que houve uma mudança no poder em Luanda, e por outro lado, muitas vezes à custa do próprio povo angolano e prejudicando camadas desse povo. O que eu te pergunto, Cristina, é este modus operandi, sabemos que não é exclusivo de Angola, em que é que assenta, de onde é que provém esta forma de fazer as coisas e porque é que persiste ao longo de tanto tempo? Ora, eu comecei, quando tu me desafiaste para esta conversa, eu comecei por fazer uma escolha muito simples no Google de escrever cleptocracia em várias línguas, e aparecem listas de países, todas encabeçadas por Angola, mas são países essencialmente africanos. Ora, isto decorre de um enorme privilégio dos partidos políticos que fizeram as independências e que ficaram no poder a seguir às independências e que se mantiveram no poder. Que se perpetuaram, anulando, na maior parte dos casos, foi o caso de Angola, a oposição, ou seja, reduzindo a possibilidade de haver uma alternância democrática e reduzindo o ato eleitoral a uma mera formalidade. Um ritual assim, de X em X anos. Exatamente. De acordo com todos os indicadores de corrupção, encabeçados talvez pela Transparency International, Angola está realmente a 4 pontos mais ou menos do máximo de corrupção. Portanto, continuada. Não é caso único, e logo a seguir veio Botsuana, Camarões, Congo, etc. Lembro aqui, normalmente estas fortunas não são fixadas nos protagonistas, nos presidentes, apesar de eles beneficiarem de figuras, ou seja, muito com imensos poderes, próximas quase de imperadores. É um dos receios do futuro de Angola, porque não houve uma reforma do sistema político. Mas lembro, por exemplo, que tal como Isabel dos Santos, no caso do Zimbábue, era Grace Mugabe, que era a grande mulher do antigo presidente, que algures se ingrou com doutoramento, entrou por uma das vertentes do partido ZANU-PF, no qual obviamente haveria muitas competições internas, e que estava preparada para uma sucessão dinástica, e que toda a gente, ou muita gente, concorda que terá estado na origem do golpe em 2017. O país não melhorou. Existe sempre a possibilidade de não melhorar. Normalmente nós achamos que o desencabeçar destas situações muitas vezes traz uma solução direta. Tal não tem acontecido em toda a parte. No caso do Zimbábue, uma pessoa acha que já chegou ao fim da estrada e não, consegue piorar. Neste caso, ou seja, este privilégio foi reforçado por José Eduardo Santos recentemente, antes de sair da presidência, de facto com a entrega não só da Sonangol como do fundo aos filhos. Portanto, digamos que há uma sustentação do poder reforçada, não só pelas posições, mas por um sistema de favor, não é? Que pereniza essas pessoas e as suas possibilidades de arrecadarem. Tu falavas há pouco de sucessão dinástica. É engraçado que há dias ouvíamos Isabel dos Santos, ainda antes destas revelações, admitir uma candidatura à presidência de Angola. Sim, não é? Mas, coisa que neste momento não faz qualquer sentido, se é que na altura fazia. Não, quer dizer,
Eu acho que nunca fez sentido. Acho que a Isabel dos Santos, já tive a oportunidade de dizer, a Isabel dos Santos não tem a mínima noção do que é que se passa no seu país, porque ela não teria a mínima hipótese. Basta ouvir as pessoas na rua, basta falar com as pessoas de Angola, não teria a mínima hipótese em qualquer tipo de candidatura, porque ao contrário do seu pai, José Eduardo dos Santos, que e até há muito pouco tempo era uma pessoa altamente bem vista e reconhecida em Angola, ela que sempre foi muito mal, sempre teve uma imagem muito má, ao ponto dos angolanos não gostarem da filha do presidente. Ela nunca fez parte das estruturas do MPLA, ao contrário, por exemplo, da irmã dela, que acabou também por ser expulsa do partido, ou afastada do partido, e portanto era impossível ela pensar nisso. É mais uma forma de Isabel dos Santos lançar ruído numa altura destas, dizendo que obviamente há aqui uma perseguição política, mas para haver uma perseguição política é preciso ela ser candidata política, candidata à presidência, por isso lança esta hipótese de poder ser candidata sem qualquer tipo de capacidade para o ser, felizmente neste momento para Angola. Mas há aqui uma coisa relativamente à África que eu acho que é preciso dizer, porque isto não é, o que se passou não é prática só da África, não é exclusivo do continente africano, acontece um pouco por todo o mundo e acontece sempre em duas situações, em que há uma perpetuação do poder e, portanto, há regimes que são autocráticos e que se perpetuam no poder durante muito tempo e que criando depois a possibilidade para este tipo de negócios irem aparecendo, e também em países onde as instituições falham redondamente. E aqui as instituições em Angola falharam todas, porque eram todas subservientes a um poder que era o poder máximo de José Eduardo dos Santos, e que muita gente intitulava como o Rei Sol, muitas vezes. Exatamente. Não era? Faltavam ali aqueles Sol. checks and balances que são essenciais à democracia. Claro, não é? e não funcionaram no caso de Angola, como não funcionaram noutros países africanos. E eu aqui recordo, tal como já tive a oportunidade ontem também de falar num debate com o Ricardo Costa, ou ontem, de domingo, peço desculpa para quem nos estiver a ouvir, sem ser à segunda-feira, quer dizer, é a única deste tipo de regimes que nasceram ainda na primeira metade ou ainda nos anos 60, 70 em África, só há um ainda que persiste, não é? Que é o da Guiné Equatorial, com Teodoro Obiang, que é o único que persiste e que também é conhecido e muito os seus negócios. Nível de corrupção, incluindo com o filho Teodorinho. Exatamente. Temos aqui um padrão a repetir-se, não é? Que é considerado um grande empresário da Guiné Equatorial, inclusive com pretensões de fazer negócios em Portugal. E espero, quer dizer, felizmente alguns deles foram, pelos aqueles que a gente sabe, foram travados. Mas ao contrário do que se possa parecer, eu acho que isto tem muito a dizer sobre as relações Portugal-Angola ao longo e a evolução das relações Portugal ao longo dos tempos, porque ao contrário do que se pode, daquilo que nós gostaríamos, é fácil agora olharmos para trás e depois de saber estas coisas todas e perceber que houve uma clara subserviência do poder político e económico em Portugal a Isabel dos Santos, que lhe foi permitido em Portugal fazer quase aquilo que queria e o que quisesse, apenas porque tinha nas mãos não uma faca e o queijo, mas muitos centenas de milhões de dólares. Se me permite, João, claro que não é exclusivo de países africanos. Eu gostava de sublinhar o facto desta investigação ter na sua origem dados fornecidos pela Plataforma de Proteção de Denunciantes em África, a PPLAAF, com sede em Paris. E que tem... nós dizemos como PLAFT. Exato. Que tem por objetivo ajudar a expor as práticas criminais. Ou seja, isto é um dos sinais de que a África são 54 países, são milhões e milhões e milhões de pessoas e sociedades muito vibrantes com capacidade de se organizarem, ou seja, nem que seja no estrangeiro ou através de plataformas internacionais. Só para tornar este debate assim mais dinâmico, para não estarmos, é só para referir que nós ontem estávamos a monitorizar quem nos lia, através da divulgação, quem lia os Luanda Leaks, e realmente Angola
era não a origem de maior tráfego do site do Expresso, mas em termos de localização, Luanda era a segunda cidade que mais nos lia, mas curiosamente Maputo também apareceu como uma grande origem do tráfego de pessoas que nos liam no site do Expresso. Obviamente que aqui a língua ajuda, mas também ajuda as preocupações que Moçambique tem relativamente ao que se passa, ao que se poderá, ao que passa, ao que poderá passar em Moçambique, que também tem as suas fragilidades. Exatamente. Não te interrompo mais. Não interrompes nada. Eu gostava só de dizer que há uma respira-se um ar diferente em Angola, de certeza absoluta, antes também, tendo em conta que o presidente João Lourenço cumpriu no imediato a sua grande bandeira da campanha, que foi realmente a luta contra a corrupção. Agora vai haver uma quantidade de turbulência considerável durante algum tempo, veremos qual será a capacidade das instituições angolanas de pegarem neste caso e nesta revelação e de conseguirem marcar uma diferença, se for esse o seu objetivo, e será com certeza. No entanto, para lá deste divórcio ou desta cisão com a história imediatamente anterior, João Lourenço é um homem do país, é um homem do partido. O seu grande trunfo a partir daqui será, obviamente, se ele conseguir lançar uma visão e um plano para o futuro de Angola, investimentos, e deixar de estar refém. Claro, que não passa apenas pela substituição de uma clique que existia e que está em queda, mas de dar uma visão nova. Uma visão, acima de tudo, muita gente a precisar de esperança. Não é? Muita gente a precisar de esperança e muitos recursos para serem explorados. Deixa-me só pegar neste ponto, Pedro, do ponto que a Cristina estava a falar, para dizer o seguinte. Isabel dos Santos conseguiu fazer o que fez porque o pai o permitiu, mas porque o partido que suportou José Eduardo dos Santos também o permitiu. O MPLA não pode, de um dia para o outro, ignorar a responsabilidade que teve. E isto é importante porquê? Porque é importante para perceber exatamente o que é que João Lourenço pode ou não pode fazer. Porque João Lourenço é presidente, obviamente, mas precisa do partido, o MPLA, e do apoio do partido para continuar a governar. E das Forças Armadas. E das Forças Armadas, que muitas vezes estão controladas exatamente por quem detém o poder económico e não por quem detém o poder político. Muito bem visto, Pedro. E, portanto, o que eu acho é que o perigo que existe em Angola para a estabilização do país como um país estável, que é desde 2002, o perigo que existe em Angola é este tipo de investigações atingirem determinados círculos políticos e económicos que depois ponham em causa a própria estabilidade do poder político. Até agora não há sinais que tal exista, mas não quer dizer que não possam vir. Mas porque até agora o único foco de investigação em Angola é Isabel dos Santos e os negócios de Isabel dos Santos. Agora, quando nós olhamos para a economia angolana e para aquelas que são as figuras centrais da economia angolana e do poder económico angolano, Isabel dos Santos não está sozinha. Isabel dos Santos é acompanhada sempre pelas mesmas figuras que são as figuras centrais do poder económico em Luanda e que cruzou sempre muito com o poder político. Estou a falar, claramente e sem rodeios, não vale a pena estar a esconder, de Manuel Vicente, de o general Copelipa e o general Dino, Leopoldino, mas que é conhecido como general Dino, que é muitas vezes associado como tendo sido durante anos e anos uma espécie de testa de ferro do próprio presidente José Eduardo dos Santos. Mas independentemente disso, há estas figuras que não estão nesta investigação, porque esta investigação é principalmente, tem como base uma fuga de informação que incide principalmente sobre os negócios de Isabel dos Santos, mas que levanta questões sobre a capacidade de reformar não apenas a economia, a justiça angolana, em torno do que aconteceu com a Isabel dos Santos, mas também com os outros players, porque, quer dizer, ela, vamos ser, quer dizer, sinceros, ela não era só ela que poderia ser alegadamente a corrupta em Angola. Não é? A corrupção em Angola, como já disseste, Cristina, é endémica e, portanto, há muita gente culpada disto. Agora, a força
de João Lourenço para conseguir atacar todo este problema, não pode parar só em Isabel dos Santos, porque se para só em Isabel dos Santos não se consegue fazer nada, mas também se vai muito além, pode pôr em perigo a estabilidade política do país. Porque o nosso tempo já está um pouco limitado, queria puxar um bocadinho a conversa também para Portugal, porque esta investigação tem ramificações portuguesas, as peças que temos publicado no Expresso e na SIC dão conta de figuras como o chairman da NOS, que estão diretamente referenciadas nesta informação. João, que impacto, que consequências para o nosso país e determinadas empresas onde Isabel dos Santos teve ou tem participações é que esta investigação pode vir a ter? Há uma palavra que ao longo destes meses de investigação, e atenção, eu não estive diretamente ligado à investigação, coordenei parte do trabalho feito pelo Expresso nessa investigação, mas quem esteve sempre ligado à investigação foi o jornalista do Expresso, Miquel Pereira. Mas há uma palavra que é constante, que é o que eles chamam de enablers. Ou seja, vamos traduzir como facilitadores. E estes facilitadores existem e tiveram de existir para que Isabel dos Santos pudesse fazer o que fez. E a grande questão sobre estes facilitadores é que a maioria deles são portugueses. São portugueses porque ela usou Portugal como base para fazer muitos dos seus negócios e foi Portugal que deu a Isabel dos Santos a credibilidade que ela necessitava a nível internacional. Foi aqui, nesta pequena economia, que ela conseguiu entrar, foi aqui que ela ganhou o título de empresária, que eu fico sempre um bocadinho contido a utilizar esta palavra para adjetivar Isabel dos Santos, porque eu acho que já não é dignificante para os empresários, mas pronto, mas tudo bem. Mas foi aqui que ela ganhou esse título e foi aqui em empresas em que ela entrou e era recebida como se fosse uma heroína, salvadora, etc. E foi aqui que ela foi recebida ao mais alto nível, desde o poder político ao poder económico, pelos bancos, pelas empresas, pelos ministros. Quer dizer, há uma imagem recente que agora, quer dizer, do ministro da Economia do anterior governo, de António Costa, quer dizer, uma grande inauguração dela com a EFASEC, como se a EFASEC fosse agora é que era, depois de ter sido vendida a Isabel dos Santos, a EFASEC, agora é que era a EFASEC, aqui a crescer, aqui a investir milhões, etc. Portanto, aí o respaldo e a credibilidade é dada pelo próprio poder político português, que se associa a Isabel dos Santos como se fosse uma grande investidora internacional que quer estar presente e que queria estar presente em Portugal. Cristina, uma nota final sobre o futuro. Isto marca um antes e um depois. Sem dúvida. E para lá de tudo o que isto vai desencadear em Angola, é uma grande oportunidade para que o Presidente se multiplique, o Presidente João Lourenço multiplique as iniciativas que ouvem os angolanos, ou seja, tem havido uma separação considerável, ou seja, há movimentos e Angola começa a ter parcerias. Eu escrevi há relativamente pouco tempo um artigo sobre uma parceria de Angola, de uma firma angolana com o Afrobarómetro, em que fez um estudo exaustivo nas 300 secções censitárias do país, a perguntar às pessoas qual é a sua percepção do funcionamento do país e do estado da democracia. Claro que os comentários ao estado da democracia em Angola neste momento podem ser ainda relativamente interessantes, mas ouvir as pessoas e fazer um governo para as pessoas é, sem dúvida, um fator absolutamente determinante para o sucesso desta luta contra a corrupção e de outras. E é com esta nota que nos despedimos desta edição extra de O Mundo a Seus Pés. Agradeço ao João e à Cristina pela sua participação para nos ajudar a entender. Agradeço-lhe também a si, que esteve desse lado a ouvir-nos. Este episódio teve a edição multimédia do Ruben Tiago Pereira, a quem também agradeço. Peço que continue a seguir atentamente no site e nas páginas do Expresso e nos ecrãs da SIC todas as investigações do Luanda Leaks. Nós voltamos para a semana com um novo assunto. Muito obrigado.